Olá pessoal, meu nome é Cláudio Saldanha, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre contrato de trabalho, ok? Muita gente confunde os tipos de contrato de trabalho. Você tem contrato de trabalho baseados estritamente na CLT, que podem ser indeterminados ou determinados. Você tem um contrato de trabalho temporário, que já é baseado na lei 6.019 de 74, que tem um objetivo específico e um tempo limitado para acontecer, ok? E você tem outros tipos de contrato que remetem à CLT também, mas que tem leis específicas aí que trazem suas particularidades. É o contrato a prazo determinado por safra, é o contrato por obra certa. Mas vamos falar do contrato de trabalho basicamente seguindo como base a CLT, ok? Vamos mudar a tela aqui para vocês seguirem aqui o conteúdo. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que ainda está pequeno. Contrato de trabalho, definição. Definições conforme a CLT. O contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso que corresponde à relação de emprego, artigo 442 da CLT. Nós vamos ler esses artigos aqui daqui a pouco. As cláusulas constantes no contrato de trabalho são livre estipulação das partes, desde que não contrariem as normas pertinentes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as partes, empregador e empregado, contratante e contratado, podem colocar cláusulas dentro do contrato, desde que elas não contrariem as normas pertinentes. A CLT ou a Constituição ou outra legislação, nenhuma delas traz um modelo de contrato de trabalho. Traz sim regras para o contrato de trabalho e limites para essa relação contratual. Então a sua empresa pode colocar regras, cláusulas dentro do contrato. Vou dar um exemplo para vocês que é muito comum. Uma regra com relação à compensação de jornada. A empresa define que ela vai abrir de segunda a sexta. E aquela jornada que seria do sexto dia do sábado será compensada durante a semana. Então, ao invés de um empregado trabalhar 8 horas por dia, ele vai trabalhar 8 horas e 48 minutos por dia para compor as 44 horas. Ora, a CLT limita a jornada de trabalho a 8 horas por dia. A CLT é a Constituição. Se está ultrapassando 48 minutos, então há necessidade que exista um termo de compensação de jornada. Então, essa compensação pode ser colocada dentro do próprio contrato, se isso for uma regra para a empresa. Então, isso é uma cláusula que a empresa pode inserir. Outras regras podem ser, por exemplo, a empresa, muitas empresas de TI, principalmente, fazem investimentos em treinamento dos seus trabalhadores, né, dos seus profissionais. Então, ela pode colocar que se o empregado for pleiteado com algum treinamento custeado pela empresa, ele só pode sair da empresa sem indenizar pelo investimento que a empresa fez, um período de tempo que seja o dobro do período que ele passou fazendo treinamento. Então, a empresa pagou um treinamento para ele de Java, passou 6 meses fazendo o curso. Então, ele só pode sair depois de 1 ano, ou seja, acabou o treinamento, 6 meses e 6 meses. Então, 1 ano após a conclusão do curso. E se ele sair antes, ele vai ter que indenizar a empresa proporcionalmente ao período que ficou fora desse período aí de compensação do investimento. Tudo isso pode ser incluído dentro do contrato de trabalho, desde que essas cláusulas não contrariem a legislação em vigor, ok? Então, as cláusulas constantes do contrato de trabalho são de livre estipulação das partes, desde que não contrariem as normas pertinentes. E agora vamos falar de forma conceitual sobre as regras para a formação de um contrato de trabalho. Primeira coisa, capacidade nos contratantes. Então, a minha empresa que te contratou tem que ter condições de pagar pelo serviço
que ela contratou, ok? Claro que existe uma série de questões que podem acontecer no meio do caminho, papapá. Mas, quando eu contratei, assumi o compromisso de te contratar, eu ofereci um salário e eu tenho que ter condições de pagar aquele salário. Eu não posso chegar no final do mês e dizer, ora, você não trouxe o resultado que eu esperava, eu não tenho dinheiro para lhe pagar, ou seja, o salário estava condicionado à pessoa trazer o resultado que ele esperava. Isso não existe. A empresa pode questionar esse contrato numa outra esfera criminal, como uma fraude e assim por diante, pedir indenizações fora da relação de emprego, tá? Ou pode ir para a relação do emprego e também pedir indenizações. Mas uma das regras básicas para a relação contratual é a capacidade nos contratantes. A empresa tem que ter condições de cumprir a obrigação dela e o trabalhador tem que ter condições de cumprir a obrigação dele. Ou seja, se eu botei no currículo que eu tenho aquelas habilidades, elas serão testadas. E se verificar que aquelas habilidades que eu coloquei no currículo, elas não existem, eu não tenho aquelas habilidades, a empresa pode fazer a mesma coisa. Ela pode denunciar o contrato, questionar o contrato e me processar em outra esfera. Por quê? Porque eu entreguei um currículo, disse que tinha condições e na hora das atividades começaram, verificou-se que o currículo existiam informações falsas. Ok? Então, capacidade nos contratantes é uma das premissas básicas para a relação de emprego, relação de trabalho. Manifestação da vontade. Ninguém é obrigado a se manter numa relação de emprego. Existem regras para a rescisão de um contrato, ok? Objeto lícito. O objeto numa relação de emprego, o resultado do trabalho numa relação de emprego, tem que ser uma coisa lícita, tem que ser uma coisa legal. Não existe relação de emprego entre um traficante e a pessoa que entrega droga para ele. Os dois, na realidade, são cúmplices de um crime, ok? Que é o tráfico de drogas. Forma prescrita em lei. Forma prescrita em lei, você pode colocar vários normativos que influenciam as relações de trabalho. A Constituição Federal, que é a Carta Magna, você tem a CLT, você tem uma série de leis que falam sobre regras de trabalho, instruções normativas, ordem de serviço, tem vários normativos que influenciam a relação de emprego, ok? Então eu trouxe também aqui dois significados, tácito e expresso, porque o próprio artigo 442 da CLT diz: contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então, isso é muito importante. Se você, porventura, contratou alguém para trabalhar para você e não assinou contrato, não assinou a carteira, isso não quer dizer que aquela relação de emprego não existe, tá? A relação de emprego existe. Foi uma relação tácita, foi uma relação verbal. Não existiu documento, então o contrato de experiência, por exemplo, fica complicado de se comprovar se você não documentou a experiência. Então, teoricamente, você começou um contrato a prazo indeterminado, tá? Então, se você não escreve, não documenta, fica complicado você comprovar algumas regras, tá? Como o contrato de experiência, fica comprometido, tá? Então, o verbal, o tácito, vale nas relações de emprego. E é importante você entender isso para outras situações. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você está numa obra no meio de uma BR, de uma estrada, e você não tem computadores à mão. Você precisa emitir um comunicado para o trabalhador de que ele está demitido, ele cometeu uma falta grave e você precisa aplicar uma justa causa nele de imediato. Então, você precisa comunicá-lo da dispensa. Então, você vai comunicá-lo verbalmente com testemunhas que vão servir de prova, é claro, mas aquele comunicado verbal que a partir daquele momento ele está dispensado por justa causa, baseado no artigo 482 da CLT. Aí, se você lembrar as alíneas, a linha A, B, C, D, você
fala para ele, mas com a presença de uma ou duas testemunhas para ficar comprovado que você fez um procedimento tácito, uma comunicação de dispensa por justa causa. Da mesma forma, você pode aplicar uma suspensão, uma advertência e depois você documenta, tá? Mas vão acontecer situações na área de gestão de pessoas ou na área da gestão administrativa que você vai precisar agir de forma verbal na relação de emprego. Porque imagina, você está no meio de uma estrada, de uma obra, ou numa outra situação que você não tem ferramentas ali para poder emitir um documento, porque o ideal é que todos os procedimentos da relação de emprego sejam escritas, que para tudo você tenha papel, você tem um documento. Se não tem papel, pode ser digital, mas desde que fique comprovado que a outra parte recebeu aquele comunicado, tá? Mas o ideal é que você tenha sempre papel. Se não tem, o tácito vale, desde que você tenha as testemunhas, ok? Então imagine que você precisa tomar uma atitude e você não tem as ferramentas à mão para emitir. O tácito vai valer, ok? É claro que a testemunha é importante, porque você tem aquela questão de disse, não disse, entendi, não entendi. Então é importante a presença da testemunha para validar o que você fez. Mas o tácito tem valor na relação de emprego, nas ações que você vai tomar na relação de emprego. E aí nós temos aqui, ó, então tácito, desculpe, o tácito está escrito aqui, ó, no significado. Não formalmente expresso, ou seja, não precisa estar escrito ou documentado. E o expresso, ele quis dizer que fica consignado, manifesto, ou seja, documentado. Então, quando eu falo tácito, é verbal, é não escrito. E quando eu falo expresso, quer dizer que é escrito. Então, o artigo 442 da CLT diz que o contrato de trabalho é um acordo tácito, verbal, ou expresso, que é escrito, que corresponde à relação de emprego. E aí você tem aqui, ó, o artigo 444 da CLT, que diz o seguinte: as relações contratuais de trabalho podem ser livre estipulação das partes, que agora eu estou justificando aquele parágrafo que tinha inicialmente. Pode ser estipulação, as relações contratuais de trabalho podem ser de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições da proteção do trabalho, os contratos coletivos, que são os acordos coletivos, que eles sejam aplicáveis às decisões das autoridades competentes. Então, o artigo 444 já estava mencionado aqui nessa aula que nós falamos inicialmente, claro que de forma mais objetiva. Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput é aqui o artigo. Deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611 dessa Constituição, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso do empregado, portador de diploma de nível superior e perceba salário igual ou superior às 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência. A legislação faz uma diferença entre um profissional que não tem nível superior e não tem um salário alto, tá? Com relação às regras que foram adotadas sem o acompanhamento do sindicato, tá? Então, para esses profissionais, não há necessidade de você ter sindicato, porque você já entende que ele tem um nível diferenciado para entender a complexidade, a consequência daquela regra adotada, tá? Artigo 448 da CLT. A mudança da propriedade ou estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Isso quer dizer o quê? Mudança jurídica, saiu de EIRELI para limitado e assim por diante. Não vai afetar o contrato de trabalho, não pode impactar no contrato de trabalho. Artigo 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 448 desses artigos, tem algum artigo escondido aqui. Artigos 10 e 448 da consolidação, as obrigações trabalhistas, diminuir um pouquinho aqui que ficou.
dessa consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregadores trabalhavam a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Então, o 448A da CLT traz essa definição de que o sucessor, quem adquiriu a empresa, é responsável por todo o passivo, todas as obrigações com relação àqueles trabalhadores da empresa sucedida, da empresa que foi incorporada, tá? Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovado fraude na transferência. Isso aqui é o seguinte: a sucedida não passou para a sucessora a situação real, ok? Então ficaram faltando pagamento de verbas, uma série de coisas que não foi passada. Então as duas vão responder conjuntamente por essas obrigações. 449. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho substituirão, em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa. Desculpe. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordância ou dissolução da empresa. Se a empresa falir, entrar em concordata ou houver dissolução da empresa, esses direitos continuam existindo e as partes continuam respondendo, tá? Quem é representante dos empregadores vão continuar respondendo. Existem obrigações previstas no Código Civil de empresários. Quem responde? Os empresários, empresas que são por cotas, as pessoas respondem proporcional à sua cota. Aí tem a questão do patrimônio individual, que entra para pagamento disso ou não entra. Então, existe uma série de regras previstas no direito administrativo e no Código Civil, tá? Sobre essas obrigações. Então, o que está se dizendo aqui no 449 é que os direitos da existência do contrato, eles continuam existindo, mesmo no caso de falência, concordata ou dissolução. E os direitos trabalhistas são prioridade, tá? Quando forem feitos os pagamentos dos credores, ok? Artigo 456 da CLT. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas anotações constantes na carteira de trabalho ou por um instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos do direito. Hoje você tem a carteira de trabalho digital, né, que até facilitou muito para a gente. Então, a sua prova do contrato individual de trabalho pode ser pela carteira de trabalho ou por instrumento escrito e suprida todos os meios permitidos em direito. Aí, se não tem carteira de trabalho, se não tem um contrato, e aí você vai ter outros meios de comprovar essa relação de emprego, e-mail, testemunhas e assim por diante. Ok? Então, isso é um resumo sobre contrato de trabalho, tá? Nós vamos ter mais uma parte aí sobre contrato, onde nós vamos falar de determinado, indeterminado e assim por diante. Ok? Então, vamos para frente, pessoal. Um abraço.